e o jornal foi meu objeto de estudo como recurso didático durante essa ICV. Foi pouquinho tempo, mas deu certo. Eu consegui finalizar. Pode passar, professora. Bom, então, como eu já adiantei para vocês, como eu falo demais, eu decidi pular um pouco essa parte dos objetivos, introdução do projeto e ir direto para o conteúdo, porque, se não me engano, só são 1h30, 1 horinha aí de apresentação, então eu vou tentar me adiantar por aqui. Bom, vamos lá. Começando com a história da imprensa. Por que a história da imprensa? Como é o jornal que a gente vai tratar aqui hoje, o jornal acompanha a história da imprensa, né? Então, vamos discutir um pouquinho primeiro a história da imprensa. O que é imprensa? Imprensa é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa. O termo imprensa, ele deriva da prensa móvel, que é o processo gráfico aperfeiçoado por Johannes Gutenberg, esse rapaz que vocês estão vendo aí no slide, lá no século XX, e que a partir do século XVIII foi usado para imprimir os primeiros jornais. Então, esses, né, na época, eram os únicos veículos jornalísticos existentes na época. Ó, na imagem vocês estão vendo aí, vocês estão vendo o Johannes, né, e a prensa. Essa prensa funcionava da seguinte forma: ele tinha várias letrinhas, né? E ele pressionava essas letrinhas na tinta. E depois de pressionar na tinta, ele pressionava elas num papel para poder formar as frases e as palavras. Foi assim que se deu o primeiro jornal impresso na época, lá no século XV. Né? E aí, de meados do século XX para cá, os jornais passaram a ser também radiodifundidos e teledifundidos, ou seja, eles viraram radiojornais e telejornais, que são os mais famosos hoje em dia. Né? O radiojornal não tanto, mas no passado ele era bem mais famoso. Né? E hoje em dia, né, como nós conhecemos, como nós sabemos, a internet tomou de conta de tudo. E além dos radiojornais e dos telejornais, vieram os jornais online ou digitais, né, como conhecemos. Pode passar. Bom, pessoal, a Acta Diurna, ela foi a primeira publicação regular de que se tem notícia. Ela foi publicada por Augusto, né, que mandava colocar no Fórum Romano, isso é lá no século I. Essa publicação, ela era gravada em tábuas de pedra e havia sido fundada lá em 59 a.C., né, por ordem do Júlio César. Ela trazia uma ordem de eventos, né, listados pelo ditador, que era o termo da época que a gente usava para escrever o pessoal. Na Roma Antiga, no Império Romano, essa Acta Diurna, ela era fixada nos espaços públicos e nela eles podiam ver diversos fatos, como notícias militares, obituários, crônicas esportivas, entre vários outros assuntos. Pode passar, professora. E aí, né, passando um pouquinho dessa história da Acta Diurna, o primeiro jornal em papel que temos conhecimento, né, hoje em dia, ele veio lá na China, é o Kaiyuan, vocês estão vendo na imagem. Né? Ele foi publicado em um panfleto manuscrito em 700, se eu não me engano, 715 depois de Cristo, lá em Pequim, na China. E aí, Kaiyuan era o nome do jornal, ele era esse aí que vocês estão vendo na imagem. Aí pode passar, professora. E aí, para dar uma finalizada nesse comecinho da história da imprensa, né, com a invenção da prensa móvel, foi questão de tempo para o jornal impresso se popularizar pelo mundo. Isso se deu lá ao longo do século 17, 18, né? Pode passar, professora. E aí, vários países começaram a ter suas primeiras publicações semanais. Se eu não me engano, o primeiro, pode passar, professora, foi o La Gazette, na França, teve o Gazeta, em Portugal, teve o Daily Courant, na Inglaterra, tá aí para vocês verem, ó. Esses aí foram os primeiros jornais que se popularizaram, né, de forma impressa após a criação da prensa. Quando o Johnny criou essa prensa, né, a tecnologia se espalhou pela Europa e aí cada país começou a ter seu jornal. A La Gazette foi o primeiro jornal publicado em francês, né, escrito. O Daily Courant foi o primeiro jornal publicado em inglês, escrito. E o Gazeta foi o primeiro jornal publicado em português, escrito. E aí, com essa popularização dos jornais, né, do jornal impresso, vários outros jornais privados começaram a surgir. E aí o preço desses jornais impressos foi ficando mais barato, ele foi se barateando, fazendo com que ele passasse a fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas tinham dinheiro finalmente para poder comprar e consumir o jornal. Assim, como o jornal passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, os líderes políticos, eles começaram a tomar consciência do grande poder que os jornais podiam ter para influenciar a população da época, né? Utilizou-se por muito tempo o jornal como
uma forma, um meio de proliferação e promoção de partidos políticos. Foi aí também que a censura passou a fazer parte do jornal, né? Porque enquanto uns tentavam se promover, outros tentavam omitir informações à população. Pode passar, professora. Mas aí, gente, hoje em dia não tem muito para onde correr. O final do século XX assistiu uma grande revolução nas tecnologias de comunicação e informação. Os meios de comunicação tornaram-se globais. Hoje em dia, chega notícia e mensagem, a gente é bombardeada toda hora, chega toda hora coisa no WhatsApp, e a gente vê coisa no Facebook, no Twitter, Instagram, enfim, a informação à torta e à direita, hoje em dia. Não tem muito para onde correr, não. Ou você tenta filtrar e tentar ler aquilo só que lhe interessa, ou você vai ser consumido pela o grande mar de informação que tem hoje em dia. Pode passar, professora. E aí, pessoal, como vocês estão vendo no slide, agora eu vou dar uma passada dessa história do jornal e da imprensa e vou começar a dar agora uma introdução rapidinha sobre a história do jornal na sala de aula. O primeiro registro do uso do jornal como recurso didático foi na França. Foi esse rapaz aí responsável por ele. É o Celestin French. Ele foi responsável por esse acontecimento. Ele utilizava o jornal porque durante o período entre guerras, o Celestin, ele viveu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Se eu não me engano, ele nasceu em 1896 e morreu em 1996. E aí ele utilizava o jornal como recurso didático durante esse período entre guerras, porque havia uma escassez muito grande de material didático nessa época. E aí, lá em 1924, um tempinho depois da Primeira Guerra Mundial, ele agregou a técnica da impressão, né, que era a tipografia, na prática docente dele, onde os alunos produziam e imprimiam os próprios textos, ou seja, os alunos produziam seu próprio material didático. E o intuito dessa atividade, né, do uso do jornal, era fazer com que o aluno adquirisse uma consciência crítica e autônoma e pensasse o mundo de acordo com as próprias ideias. Ou seja, lá no início do século XX, a partir da década de 20, o pessoal já pensava o jornal como um forte recurso para formar alunos críticos, né? O rapaz, né, o Celestin, ele era pedagogo, então ele entendia bastante dessas teorias. Pode passar, professora. Saindo um pouco da França, nos Estados Unidos, né, nós temos o Newspaper in Education Program, do New York Times. Esse programa ele foi fundado em 1932, né, como eu falei, pelo jornal New York Times, e era um programa de jornal para educação. Como assim? Esse programa, né, o Newspaper in Education, ele foi um marco para a época, porque ele foi o primeiro a sistematizar a distribuição de jornais nas escolas básicas, né? O programa foi um sucesso e existe até hoje. Atualmente conhecemos ele como NIE, né, que é só o Newspaper in Education. E aí, como eu falei, o que foi essa sistematização da distribuição de jornais? Todo dia eles entregavam jornais para os professores de algumas escolas de Nova York, a fim de poder dar uma incrementada no processo de ensino-aprendizagem, né? Alguns estudiosos americanos também já estudavam isso, baseado nas teorias do francês, né, do Celestin, que eu apresentei para vocês, né? Mas e aqui no Brasil? Como é que se deu esse uso do jornal na sala de aula, né? Pode passar, professora. No Brasil, o programa que mais ganhou destaque, né, e durou muito tempo foi o projeto Correio Escola, do jornal Correio Popular, lá de Campinas, São Paulo. Esse projeto ele foi idealizado pela Cecília Pavani. A Cecília, ela era, inclusive eu usei um livro dela para poder fazer meu trabalho. A Cecília, ela era professora de português, ela se formou em letras na Universidade de Campinas. E ela era neta do diretor do Correio Popular. E a mãe dela era redatora do jornal. Inclusive, a mãe dela foi a primeira redatora mulher do jornal de lá, do Correio Popular. A Cecília, ela era apaixonada por jornalismo. Apaixonada. A Cecília é essa que vocês estão vendo na imagem. Ela se formou em letras, porque na época não tinha curso superior de jornalismo em Campinas, né? Dessa forma, ela sempre tentou se aproximar das paixões dela, que era o magistério e o jornalismo. E como é que esse Correio Escola funcionava, né? Por que ele se tornou tão memorável e deu tanto certo? Ele funcionava mais ou menos no do Newspaper in Education Program, esse NIE lá dos Estados Unidos, né? O Correio distribuía cópias para os professores que eram interessados em se reunir periodicamente com a Cecília.
Esse projeto ocorreu, assim, em suma, porque a Cecília estava fazendo o mestrado dela e ela precisava fazer pesquisa. Então, ela sugeriu aos professores, né, das escolas, caso quisessem se reunir com ela para discutir o jornal enquanto recurso didático, né, para usar na sala de aula, ela iria, junto ao jornal, distribuir jornais diários e semanais para essas escolas, né, dos professores. Então, como eu falei, o Correio distribuía as cópias somente para os professores interessados, né, em se reunir com ela. E aí, nessas reuniões, eles discutiam propostas sobre como o jornal podia ser usado na promoção da interdisciplinaridade, na atualização dos conteúdos, porque o jornal é muito atual, né? O jornal é notícia quentinha, é o que saiu ontem, é o que está saindo agora de manhã, é o que sim, enfim, é muito atual o jornal. E o jornal também servia como uma complementação do livro didático e do desenvolvimento do prazer da leitura, porque o uso do jornal na sala de aula, né, ele é bastante usado para poder desenvolver essa vontade do aluno de aprender a ler, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Enfim, esse projeto dela foi um sucesso. Ele funcionou de 92 até 2015, né? Em 2015 ele virou o projeto Correio Escola Multimídia, né? Para acompanhar a modernidade, né? Afinal, o jornal impresso no Brasil é difícil achar hoje em dia. O que a gente tem mais agora, acessando pelo celular, as redes sociais, né? Que é ali na hora. E aí, esse projeto foi tão grande em Campinas, pela literatura que eu encontrei, né? 90% dos professores de Campinas estavam inscritos no programa, e cerca de 5 mil alunos participavam do programa por ano. Isso é muita gente. E pelo programa ter durado mais de 10 anos, né, foram 13 anos de funcionamento, o que mais durou no país, teve resultados muito bons, muito bons mesmo, né? Além do Correio Escola aqui no Brasil, teve outros projetos, né? Uns até mais anteriores a ele, como, por exemplo, se eu não me engano, foi o Correio Brasiliense, que foi lá em Brasília, em 1970, teve também o Zero Hora, lá em Porto Alegre, e teve também o Globo, lá no Rio de Janeiro, né? O Zero Hora e o do Globo foram na década de 80, né? Bem um pouquinho antes do Correio Escola, mas não duraram muito, não. O Correio Escola foi o que durou mais e teve mais notoriedade nessa questão do uso do jornal enquanto recurso didático. Pode passar, professora. Gente, qualquer coisa é só colocar no chat, viu? Qualquer comentário, qualquer coisa. Bom, mas por que o jornal, né? Por que utilizar o jornal como recurso didático? Né? Aí eu elenquei alguns pontos no slide para vocês verem, como o desenvolvimento da leitura, desenvolvimento da escrita e a formação de leitores críticos. Mas, né, vamos ver por que o jornal, né? Ele é um meio de comunicação de grande prestígio social, né? O jornal dissemina ideias e constrói significados. Isso se dá pela diversidade dos textos, né? Ele apresenta uma grande variedade de gêneros e que podem ser estudados na escola como forma de contribuir para a formação leitora do aluno e proporcionar a leitura de conteúdo de uma maneira que coloque eles em um debate mais amplo sobre ética, cidadania e valores, né? Que afinal é esse o papel da escola, né? Formar cidadãos. E fazendo com que a compreensão do texto seja alcançada através de uma leitura crítica, né? Que é também um grande dos motivos do jornal. Essa leitura crítica que o jornal proporciona ao aluno, né? Ela implica a percepção dele sobre a relação entre o texto e o contexto. E o que é esse contexto que eu estou falando? O contexto é o mundo atual, é o recorte que o jornal dá do mundo para nós. Por exemplo, mais lá na frente eu vou mostrar para vocês algumas sugestões, né, de manchetes e chamadas de jornais e conteúdos que podemos utilizar elas para trabalhar a geografia, né? Enfim, é uma infinidade, é muito grande. Portanto, o uso do jornal na sala de aula, né, ele possibilita os estudantes a manter uma relação mais próxima com o conteúdo, com os meios de comunicação, deixando de lado aquele perfil passivo e conformado e que apenas recebe e repete conteúdos, né? Porque com o uso do jornal, o aluno ele tem que exercer uma postura questionadora, crítica e criteriosa. Afinal, eles são notícias do cotidiano dele, do dia a dia. Ele vai ler o que está no jornal, né? Já junto com a mediação do professor, vão discutir em sala de aula e pode ter certeza que o aluno ele vai ligar a caixinha aqui dele, vai rodar as engrenagens
e vai conseguir fazer essa ligação entre o conteúdo que está no livro, no quadro, enfim, do que o professor falar com o que está escrito no jornal, né? A utilização do jornal, seja ele impresso, televisivo, digital, no rádio, em sala de aula, o jornal, como recurso pedagógico, pode contribuir na melhoria da leitura, da escrita, da interpretação de assuntos tratados sobre uma visão reflexiva. A prática dentro da sala de aula consegue desempenhar um papel relevante quanto ao estímulo da leitura, a melhora da escrita, além da criação do interesse do aluno dentro do gênero textual jornal, né? Isso é o que diz a literatura, né? E mais à frente a gente vai discutir para saber o que vocês acham sobre isso. Pode passar, professor. Mas por que jornal e geografia, né? Por que vocês acham a geografia? Tem alguma coisa a ver com o jornal? Será que o jornal realmente ajuda o ensino do conteúdo de geografia ou somente só serve para português, para melhorar a leitura do pessoal, a escrita? E aí, o que vocês acham? Podem falar no chat, ligar o microfone. O Jefferson falou que tem muita relação, né? Mais alguém? Tô com vergonha hoje. hum, isso, né? Destruição da Amazônia é um assunto que está, quando chega principalmente os meses de julho, né? De junho, agosto, e isso está em alta, realmente, né? Por exemplo, essa prisão do Salles hoje já dava uma aula boa, viu? No jornal. Essa prisão do Salles, não, desculpa, essa saída dele do Ministério do Meio Ambiente. Mas, enfim, né? Já dava uma aula boa essa saída dele. Mas como vocês falaram, né? O jornal é o dia a dia, nosso cotidiano, né? Essa visão crítica que ele traz, né? Essa percepção crítica que ele traz ao aluno ajuda muito a discutir geografia, né? Economia, urbanização. Tá certo, pessoal. Muito obrigado. Bom, mas por que jornal e geografia, né? Por que essa relação? Nós entendemos a geografia como uma disciplina que tem um papel de fazer o aluno se conectar, conhecer, interagir, vivenciar, participar, o que mais? Transformar, atuar nas maiores escalas geográficas, como o lugar, o espaço, a região, o território, a nação, o estado. E ele pode pensar, né, na geografia, em um ensino dinâmico, né, mas que demanda certa complexidade de abordagem, porque convenhamos, a geografia é um pouco difícil sim, né, é conteúdo demais para a gente dar durante as aulas, a geografia aborda coisa demais. A geografia é muito ampla, né, então para a gente poder compreender ela, né, e o aluno poder compreender ela, é preciso também de uma visão ampla, que busque uma conexão cada vez maior com o ser humano. E a geografia não é mais aquela geografia de decorar nome de rio, decorar capital de país, decorar as 4 principais formas de relevo e ficar por isso mesmo, né? Informar, atualizar, criticar, viver a realidade no dia a dia, com informações obtidas nos jornais, está cada vez mais acessível pelos meios digitais de comunicação. Por exemplo, o jornal. Eu lembro muito bem da minha experiência no PIBID, né? Eu fiz PIBID lá no Prêmio Norte, foi 1 ano e meio. E lá eu dei aula durante o PIBID. Eu e meus colegas pedimos para o professor supervisor, ele permitiu a gente ministrar algumas aulas. E aí eu lembro demais que era chegar na sala de aula, era a turma de primeiro ano, era chegar na sala de aula e ser bombardeado pelos alunos. Professor, você ouviu isso? Professor, você ouviu isso? Professor, você ouviu isso? Só assistiu o jornal ontem? Enfim, com essa rapidez das informações hoje em dia, né, tá muito acessível você poder se informar e atualizar sobre as informações, sobre o que acontece no mundo, né? E é desse tipo de conhecimento, que a geografia precisa, algo atualizado e dinâmico, né? Porque a geografia tem muito dessas atualidades, né? É a geografia que dá conta delas. Assim, né, o jornal, ele é um recurso pedagógico de acesso à informação. Ele favorece a contextualização do conteúdo, mostra a realidade social, porque ele é uma fonte de informação. E para a escola, essa informação pode ser matéria-prima para poder auxiliar na aprendizagem do conteúdo da geografia escolar, né? O jornal, devido à sua rapidez, né, à sua agilidade e pela
acho que, sintonia com a realidade quase que imediata, né? Hoje em dia, imediata já, né? Acontece alguma coisa na China, a gente aqui no Brasil já sabe na mesma hora, né? Pelas características da linguagem que o jornal utiliza, né? Que é uma linguagem bem direta, bem sucinta, sem rodeios, sem deixar texto bonitinho, sem nada, algo bem fácil, direto de se ler. Ele se constitui como um instrumento fundamental para a sintonia entre a escola e a realidade. E eu acho que a geografia está bem no meio dessa sintonia, viu? Porque, como eu já falei, né, a geografia tem muitas das atualidades, né? A gente, enquanto professor de geografia, tem que estar atualizado sobre tudo, né? Tem que estar ali ligado em tudo, nos jornais, enfim, em tudo. Então, o jornal, como recurso, ele aproxima o conteúdo da sala de aula à realidade do aluno, informa sobre o mundo, né, possibilita acesso a outras culturas, mas é importante também destacar que o jornal, ele contém, o jornal, assim, era para ser neutro, né, o texto jornalístico era para ser algo neutro, né, mas o jornal contém, sim, ideologias, posicionamento. Ele não é uma fonte de informação neutra. Afinal, ele é feito por pessoas e essas pessoas possuem histórias, possuem pensamentos. Por exemplo, eu lembro muito bem, né, enquanto eu já estava nessa ICV da pesquisa do jornal, né, eu lembro muito bem que foi durante essa época que eu estava na ICV, que foi assim, né? É um assunto aleatório, mas é para poder mostrar para vocês que o jornal não é uma linguagem neutra. Durante a minha pesquisa da ICV, o Lula teve as suas condenações, né, revogadas, né, removidas. Ele se tornou elegível novamente. E eu lembro que no mesmo dia que isso aconteceu, o G1 postou que o dólar tinha subido 0,3 centavos, né, acompanhados dessa remoção das condenações do Lula, né? Enfim, um texto super tendencioso, como se o dólar não tivesse subindo lá desde 2016, né? Como se fosse a remoção a nova permissão, né? Essa nova capacidade de Lula de ser elegível novamente, como se isso tivesse aumentado o dólar do nada, sabe? Então, a gente, enquanto professor de geografia, tem que ter muito cuidado a selecionar o material que a gente vai dispor para os nossos alunos, né? Nós temos que ler antes, ver se aquilo está adequado até com a idade deles também, né? Por exemplo, você não vai levar um jornal falando sobre, digamos, né, alguma aula, problemas urbanos modernos. Você não vai levar um jornal falando sobre prostituição para uma turma de sexto ano. Não faz sentido. Você tem que também mediar, né? Afinal, o jornal é um recurso didático que precisa da mediação do professor para que ele tenha efeito na sala de aula, né? Não é só jogar o jornal para o aluno ler que está tudo bem, né? Portanto, é necessário que nós, enquanto professores, faça esse acompanhamento do jornal, direcione, né, o aluno, né, a alcançar bons resultados, auxilie a aprendizagem do conteúdo, para poder enriquecer essa experiência e fazer com que esse ensino-aprendizagem realmente ocorra. Pode passar, professora. Agora, tendo isso em vista, né, o porquê do jornal e o porquê do jornal com a geografia, eu queria apresentar para vocês a estrutura do jornal, a estrutura básica, né, os principais componentes do jornal. Rapidinho, né? Pode passar, professora. Primeiro, o cabeçalho, né? O que é o cabeçalho? É onde vai o nome do jornal, às vezes o local, a data de publicação da notícia, o ano da edição e outras informações, né, a respeito do jornal. Nos digitais, é mais comum apenas o nome e a data de publicação. Mas nos impressos tem tudo isso. Tem nome, edição, a data, local, editor-chefe, enfim, tem várias outras. Pode passar, professora. Além do cabeçalho, nós temos a manchete. O que é a manchete? Ela é a notícia principal dos jornais impressos, né? Ela vem em destaque na primeira página. E nos digitais, né, nos jornais digitais, a manchete é o título da notícia. É aquela que convida e desperta o interesse do leitor, né, para poder fazer a leitura do texto. Pode passar, professora. Bom, e aí temos a chamada. O que é a chamada? É o resumo breve da notícia em destaque, né? Enfim, é um pequeno resumo do que vai se tratar a notícia e não se trata de nada mais além disso. Pode passar, professora.
E temos a imagem, né, que é o elemento ilustrativo da notícia. Além desses quadros, nós temos outros, como o rodapé, a legenda das imagens, né, tem também aquelas notícias extras, né, quando você abre um jornal, aí fica aquelas notícias, né, não menos relevantes, mas de menos interesse público, aí ficam lá pequenininha para você ler também, sabe? Então, são essas, em suma, né, as 4 principais partes de um jornal. Pode passar, professora. E aí, agora, chega a nossa pequena atividadezinha, né? Que é o jornal e a geografia. Eu queria mostrar para vocês, não sei se dá para ler, todo mundo consegue ler, mas eu queria mostrar essas, né, manchetes de jornais para a gente poder discutir quais conteúdos a gente conseguiria discutir em sala de aula enquanto professores de geografia e qual seria o público-alvo dessa aula, né? Vamos ver aqui essa primeira. Forte terremoto causa destruição no Haiti. Isso, eu sou assim, óculos. Forte terremoto causa destruição no Haiti. Então, pessoal, que conteúdos vocês acham que daria para trabalhar durante a aula com a leitura desse jornal? Lembrando que isso é só a manchete e a chamada, viu? O texto tem bem mais, é porque não deu para caber no slide. Quanto aos comentários de vocês no chat, eu estou dando uma olhada aqui, viu? Assim que a gente terminar isso aqui, eu dou uma comentada. Poderia ser as placas tectônicas, poderia ser a questão do impacto social, né, que provoca na população, os impactos econômicos, porque precisa, né, de uma restauração. Acho que são, assim, de forma geral, você pode trabalhar de várias formas, né, em vários sentidos. Eu creio que pode ser sim. Isso, Lucas. Um conteúdo acaba puxando o outro, né? Eu também vejo dessa forma. Mais alguém que vê outro conteúdo além do Lucas, né? Ele falou placas tectônicas, né? Seria o tectonismo. Falou sobre o impacto que causa nas pessoas. Mais alguém? Bom, acho que só, né? Pode passar, professora. Bom, os impactos que eu consegui elencar, né? Digamos que fosse eu que fosse dessa aula. Tectonismo e desigualdade social, né? A desigualdade social por quê? Sabemos que hoje em dia já tem tecnologia para você conseguir diminuir os impactos, né, dos terremotos. Por exemplo, o Japão tem aqueles estudam e tem aqueles amortecedores nos prédios, ó, há muito tempo. Isso daria uma discussão boa, né, para perguntar por que será que no Japão tem essa tecnologia e no Haiti não tem, né? Será que é uma tecnologia muito cara? Será que um país pobre conseguiria implementar essa tecnologia? Enfim, né? Daria uma boa discussão sobre desigualdade social também. E o público-alvo que eu consegui elencar foi o 6º ano ou o 1º ano do ensino médio. Afinal, são esses anos letivos que tem esse conteúdo de tectonismo, desigualdade social, né? Pode passar, professora. Bom, mais um aí. Mais de 120 famílias ficaram desabrigadas por alagamentos em Teresina desde o início do ano. Essa notícia é de abril de 2020, viu, pessoal? E aí, o que vocês acham que daria para discutir numa aula com essa notícia, com esse jornal? Mais uma vez, desigualdade social, a questão da utilização de áreas impróprias, né, para ocupação, para construção de moradias. Mais uma vez, você pode trabalhar de diversas maneiras. Pois é, né? Bem versátil o jornal enquanto recurso didático, né? Ó, essa questão que eu falei da notícia ser dada foi de abril de 2020, né? Nós sabemos que março e abril, finalzinho de março, comecinho de abril, é o período que mais chove na cidade de Teresina, né? E como é o período que mais chove, é o período que dá para que o nível dos rios se eleva, né? Principalmente do Rio Poti. E a gente tem aqueles alagamentos clássicos, né? Que a gente tinha na UFP, lá aquela avenida dos shoppings, como é o nome? Esqueci agora o nome. Mas é aquela avenida que passa pelo Teresina Shopping e pelo Riverside. Pode passar, professora.
Então, quais conteúdos que a gente poderia discutir com isso? Espaço urbano, problemas socioambientais urbanos e climatologia, né? Por que que alagou? Isso, a Raul Lopes, Jefferson, ela mesma. Por que que a Raul Lopes alaga todo março e abril? Todo março e abril a Raul Lopes alaga. Por que será isso? Né? Aí você poderia explicar que é por causa que março, né, o nosso verão é muito chuvoso e que o nível da água, o nível dos rios se eleva bastante, enfim, toda essa discussão. E qual seria o público-alvo? O sétimo ano, né? É no sétimo ano que a gente discute o espaço urbano, os problemas socioambientais decorrentes dessa urbanização, né? E a climatologia também não está de fora desses estudos. Pode passar, professora. Isso, José. Ó, mais um. Eu acho que, se não me engano, essa aí é a última, eu acho. Nem sei como é que tá o tempo. São 7h23. Uma horinha por aí. O jornal... pronto. Vamos para essa aqui. Agronegócio e energia eólica elevam PIB de municípios do Piauí. Confira os maiores. E aí, pessoal, quanto é essa manchete aí? O que vocês acham que dá para discutir? Ó, não é só a manchete que tem na notícia, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma barrinha de áudio, sabe? Nessa barrinha de áudio estava a chamada, só que alguns sites colocam em formato de áudio, né? Mas é isso, professora, onde a professora está mostrando. Nessa barrinha de áudio aí era a chamada da notícia, eles botaram em formato de áudio. Não sei por quê, se é questão de poder ajudar o pessoal deficiente, mas é a escolha do jornal, né? Agronegócio, economia, utilização do solo, e isso. Mais alguém? Energias renováveis. Isso, Lurian, foi. Quem me ajudou a isso foi a minha professora de estágio, lá do Ofélio Leitão, professora Marília. Economia, isso, desmatamento é uma boa também, viu? Pode passar, professora. Impactos ambientais. Os que eu consegui elencar foram espaço rural brasileiro e agronegócio no sudoeste piauiense, né? E aí, nessa discussão de espaço rural brasileiro, né, a discussão poderia ir para sustentabilidade, impactos ambientais, desmatamento, né? Afinal, nós sabemos o quanto o agronegócio ele é ferrenho nessa questão do desmatamento, acaba com a vegetação nativa. Assim, é bom para a economia, né? Afinal, nós somos exportadores de commodities, mas a gente sabe que tem toda essa questão, né, do desmatamento, dos impactos ambientais, a questão também que no agronegócio funciona o sistema de monocultura, né, e aí é bastante complicado. E o público-alvo que eu elenquei também foi o sétimo ano, que também é no sétimo ano do fundamental que nós estudamos esses conteúdos. Pode passar, professora. E acabou. Obrigado, pessoal.